Então, imagina o seguinte cenário com a gente hoje. Tem uma imensa biblioteca bem diante dos nossos olhos. É tipo um salão colossal, sabe? Uhum. Com aquelas estantes de madeira maciça que parecem tocar o teto, todas completamente lotadas de textos, manuscritos antigos, pergaminhos super frágeis e encadernações modernas. É a biblioteca das escrituras budistas. Nossa, uma imagem um tanto. Pois é. E hoje, a gente tem na nossa mesa uma pilha de fontes fascinantes sobre isso. Desde traduções diretas de sutas no idioma Pali, até análises teológicas mais complexas e artigos acadêmicos sobre a história da religião na Ásia. Exato. Só que, quando a gente olha para toda essa imensidão de conhecimento mapeada nessas fontes, surge um problema imediato. Um problema que, assim, parece ser só logístico, né? Mas que, na verdade, é profundamente conceitual. Uhum. Com certeza. A grande pergunta é, por onde começar a ler? Qual deve ser o primeiro livro a ser retirado da estante? E a verdade surpreendente é que, bom, não existe um início óbvio ali. Não existe mesmo. E essa ausência de um ponto de partida universal não é um defeito de organização, né? É uma característica fundamental no material com o qual a gente está lidando. Sim. O lugar que a gente escolhe para dar o primeiro passo não determina só a ordem cronológica da leitura. Esse ponto de partida ele funciona como uma lente, tipo um prisma, sabe? Ah, entendi. A porta de entrada que a gente escolhe coloca automaticamente certos aspectos da tradição sob um holofote muito intenso e, inevitavelmente, empurra outros elementos filosóficos para as sombras. Nossa, total. Então não se trata só de ler, trata-se de entender que a nossa percepção inteira do que é o budismo vai ser irrevogavelmente moldada a partir dessa primeira escolha. Bom, vamos desvendar isso porque o impacto prático dessa escolha é gigante. A nossa missão nessa imersão de hoje é bem clara. A gente vai explorar as 3 principais abordagens, essas 3 grandes portas de entrada, né, que as fontes oferecem para adentrar essa vasta biblioteca. Exatamente. E a ideia é entender não só o que essas portas revelam, mas como elas funcionam. Então vamos começar com a primeira opção, que eu gosto de chamar de o ponto de partida existencial. Boa definição. Porque, talvez a coisa mais lógica a se fazer antes de tentar decifrar um sistema de crenças milenar seja olhar para a própria vida do homem que fundou ele, né? Olhar para o Buda histórico e para o mundo agitado em que ele estava inserido. E esse é um período essencial para compreender o quadro maior, porque o Buda não surgiu num vácuo, né? Uhum. Ele viveu no norte da Índia numa época de imensa efervescência religiosa. Era um verdadeiro mercado de ideias competitivas ali. Uma época bem movimentada. Muito. Só para dar um contexto para quem está escutando, ele estava cercado por tradições poderosas. De um lado, tinha o hinduísmo das Upanishads, que estava mudando o foco de antigos rituais externos para uma busca profundamente interna, tipo a fusão da alma com o absoluto. Certo. E do outro lado ganhava força o jainismo, que propunha um ascetismo radical. Uma ideia de que a libertação exigia uma severa privação do corpo e, assim, uma não violência extrema para não acumular karma. Caramba. E o jovem Buda estava navegando no meio desse caldeirão todo, tentando encontrar uma saída que fizesse sentido, um caminho no meio. Sabe a sensação de ler a biografia de um músico famoso antes de ouvir o álbum mais aclamado dele? Sei bem. Para mim, essa abordagem existencial é exatamente isso. Quando a gente descobre toda a dor, as perdas, as incertezas e as alegrias que aquele artista passou, as letras ganham um peso completamente diferente, sabe? Totalmente. Deixam de ser só rimas e passam a ser o eco de uma vida. E as nossas fontes trazem um texto autobiográfico incrível para ilustrar isso na tradição budista, que é o Aryapariyasana Sutta, que se traduz como a nobre busca. E bom, a gente não está falando de um Deus onisciente aqui, certo? Longe disso. E é por isso que esse texto é de uma riqueza ímpar. Justamente porque ele nos mostra o Buda como um jovem humano, de carne e osso mesmo. Sim. Mais especificamente, ele é descrito como um bodhisattva, um termo que significa alguém que está no caminho, mas que ainda não alcançou o despertar, a iluminação. Ele ainda está confuso, ele ainda está buscando. E a reflexão que esse jovem faz antes de sair de casa é, de uma lucidez muito cortante. Ele basicamente olha ao redor, analisa a própria vida de privilégios
e pensa, peraí, Uhum. eu sou um ser humano biológico inteiramente sujeito ao nascimento, à velhice, à doença e à morte inevitável. Por que então eu passo os meus dias buscando e me apegando a coisas que também estão sujeitas exatamente à mesma velhice, doença e morte? É um choque de realidade, né? Muito. Ele percebe a falha fundamental do sistema. É um ciclo de frustração garantida. Aí ele entende que precisa buscar algo radicalmente diferente. Algo que as fontes chamam de repouso insuperável. Algo que não envelhece, não adoece e não morre. O famoso Nirvana. Exato. Mas assim, o que mais chama atenção nas fontes é como a cena da partida dele é narrada. Não tem nada de pacífico ou celestial ali. É puro drama humano. É muito cru essa cena. A narrativa não esconde de jeito nenhum o custo emocional da decisão dele. O texto diz que ele era um jovem de cabelos pretos, né, no auge da sua força, e ele toma a decisão drástica. Ele raspa a cabeça, raspa a barba, veste aquele manto ocre e simplesmente sai do conforto do palácio para viver como um sem-teto nas florestas. Uhum. Ele relata que faz isso enquanto os pais dele, completamente arrasados e contrariados, choram copiosamente, tipo com lágrimas escorrendo pelo rosto. Nossa. É uma ruptura dolorosa. E aí ele vai até um mestre da época chamado Alara Kalama e pede para aprender a doutrina dele, buscando uma paz que acalmasse aquela angústia. Sei lá, um homem sentindo o peso esmagador da mortalidade. O que é fascinante aqui é entender por que essa lente inicial muda tudo, sabe? Como assim? Se a gente começar a ler as escrituras budistas por esse prisma, pelo choque de realidade do jovem Buda diante da morte e da doença, a gente destitui a religião daquela aura mais acadêmica, abstrata e fria. Ah, claro, fica mais humano. Exatamente. A gente é jogado direto no terreno das preocupações existenciais mais urgentes que, poxa, qualquer ser humano na Terra compartilha. É verdade. Por essa perspectiva, o budismo não é um conjunto de dogmas cósmicos. Ele se apresenta primariamente como um hospital, tipo um refúgio mesmo. Um hospital? Gostei disso. Entrar no budismo pela dor do jovem Buda é assumir que o ensinamento há uma resposta direta e empática à nossa própria vulnerabilidade humana. Eu concordo plenamente com isso. Mas aqui eu acho que a gente precisa fazer uma transição lógica, né? Manda bala. Porque, por mais comovente que seja conhecer a crise existencial do artista, isso não entrega a obra de arte final. Entender a dor do jovem Buda é uma coisa. Mas se o budismo é esse hospital, qual foi o tratamento prático que ele finalmente receitou? Ah, a prescrição, né? Exato. Como ele curou essa angústia? Para responder a isso, a gente precisa pular a biografia e abrir a segunda porta da nossa imensa biblioteca, que é o ponto de partida doutrinário. Ou seja, a gente vai direto para o manifesto, o primeiro sermão. O discurso inaugural. Nas tradições, esse momento é conhecido como o Giro da Roda da Verdade, ou, no idioma Pali, o Dhammacappavatthana Sutta. Nome longo, hein? Muito longo e complexo de falar. Mas o propósito desse texto é de uma clareza monumental. Começar por aqui é focar estritamente no diagnóstico clínico e no protocolo de tratamento. É aqui que a gente encontra a formulação das famosas 4 nobres verdades. As fontes destrincham essas 4 nobres verdades de uma forma que parece quase uma avaliação médica mesmo. Uhum. A primeira verdade é a constatação do estresse, ou do sofrimento crônico da existência. O texto aponta tipo, o nascimento é estressante, envelhecer é estressante, a morte é estressante. Sim. Estar associado ao que não se ama dói, e ser separado do que se ama também dói. Mas tem um termo técnico muito específico que as fontes usam aqui para resumir essa primeira verdade. Elas dizem, em resumo, os 5 agregados de apego são o estresse. Isso. Esse conceito é chave. Ok, pausa rápida então. O que exatamente são esses 5 agregados? Porque soa como um jargão muito denso para quem está só começando a ler e acompanhar com a gente. E é um jargão crucial, de fato. Para entender o porquê da dor, a gente precisa entender como o budismo vê o ser humano. Tá. Pensa nos 5 agregados não como conceitos filosóficos distantes, mas como os componentes básicos que formam a gente.
O budismo argumenta que não existe uma alma sólida e imutável. Certo. O que existe é uma junção temporária de 5 processos: a nossa forma física, os nossos sentimentos, as nossas percepções do mundo, as nossas formações mentais, tipo hábitos e vontades, e a nossa consciência. Entendi, é algo mais processual. Isso. O problema ocorre quando a gente se apega fanaticamente a essa junção fluida de 5 processos como se fosse um eu permanente. Ah, Aderir a uma ilusão de permanência num mundo onde tudo muda é a verdadeira mecânica do estresse. É atrito constante. nossa, então a segunda nobre verdade faz total sentido à luz disso. Porque a segunda verdade trata da origem desse estresse. De onde vem esse atrito crônico, né? O sermão diz que vem do anseio. Aquele desejo incansável que sempre busca mais. As fontes dividem isso no anseio pelo prazer sensual, no anseio por vir a ser alguém ou alguma coisa, ou até no anseio pela aniquilação. Exato. E o mecanismo por trás desse anseio é o que gera o sofrimento. Tipo, se você passa a vida inteira tentando fixar pregos em água corrente, você só vai se esgotar. Bela metáfora. O anseio tenta agarrar coisas sensuais, status e existências que, pela própria natureza dos 5 agregados, são completamente voláteis. É uma expectativa que está sempre desalinhada com a realidade física do universo. O que nos leva à terceira nobre verdade, que é a cessação, né? O momento do alívio. Ela ocorre quando, teoricamente, a gente consegue abandonar e soltar esse anseio de forma absoluta, sem deixar rastros. Desapego total. Isso. E claro, a quarta nobre verdade, que é o mapa prático de como operar essa mudança, o nobre caminho óctuplo. O texto lista lá a visão correta, fala correta, ação correta, meio de vida correto, esforço, atenção e concentração corretas. É importante notar como esse caminho óctuplo funciona na prática. Não é só uma lista de bons comportamentos morais, sabe? Não. Não. É um projeto completo de reestruturação cognitiva e comportamental. A visão correta altera a nossa compreensão da impermanência. A ação correta interrompe a criação de novos conflitos no dia a dia. Ah, faz sentido. E a concentração correta utiliza técnicas rigorosas de meditação para literalmente refazer a fiação da nossa mente para que ela pare de reagir de forma apegada aos impulsos. Cara, é uma arquitetura de pensamento muito impressionante. Mas olha, é aqui que a coisa fica realmente interessante. Opa! Se a gente olhar para como a gente ensina física nas escolas, por exemplo. A gente começa ensinando sobre gravidade usando maçãs caindo, que é uma versão muito simples e diluída da realidade, né? E só lá na universidade a gente revela a complexidade da física quântica. É verdade. Sendo assim, não existe o risco de que o primeiro sermão do Buda seja, na verdade, só a explicação mais básica dele? Tipo, apenas uma introdução simplificada para iniciantes entenderem o conceito, em vez da versão final e mais pura da filosofia dele? Olha, se a gente conectar essa sua analogia ao vasto contexto histórico das nossas fontes, você acabou de bater na grande controvérsia do estudo budista. É mesmo? Sim, porque começar e focar apenas no primeiro sermão cria um viés quase instantâneo na nossa leitura. A gente tem essa tendência ocidental de privilegiar o que é cronologicamente mais antigo, né? A gente acha que o mais velho é o original. Exato. Assumindo que o primeiro manifesto é automaticamente a expressão mais genuína de uma ideia. Mas grande parte da tradição budista argumenta exatamente o que você pontuou. Eles rejeitam essa ideia de que o primeiro é o melhor. Então tem escolas que dizem que o primeiro sermão não é o pico do conhecimento. Várias. Para muitas tradições, aquele ensinamento inicial era só preliminar. Uma espécie de jardim de infância espiritual. Nossa. O argumento é que o Buda era um pedagogo brilhante. Ele adaptou o rigor do que ele ensinava à capacidade de compreensão daqueles primeiros ouvintes. Faz todo sentido. Consequentemente, o argumento é que os ensinamentos verdadeiramente profundos dele, com implicações cósmicas e ontológicas muito mais complexas, teriam sido dados mais tarde na vida dele. Ou até mesmo revelados em reinos místicos, apenas para praticantes muito avançados. Peraí, isso significa que o livro que a gente puxa da prateleira na nossa biblioteca imaginária pode nos colocar em conflito direto com metade da sala. Profundamente.
Essa divergência sobre onde reside o melhor conhecimento baliza as grandes divisões doutrinárias do budismo que as fontes mapeiam hoje. Conta mais. Tratar os textos iniciais como o primeiro sermão, como a palavra definitiva, alinha a gente, conceitualmente, à escola Theravada, que é a tradição dominante hoje no Sri Lanka e em grande parte do Sudeste Asiático. Tá. Por outro lado, focar nas escrituras reveladas posteriormente transporta a gente para as posições doutrinárias mais complexas do Mahayana, o chamado grande veículo. E, aliás, foi a tradição Mahayana que cunhou o termo Hinayana, ou pequeno veículo, de uma forma até um pouco pejorativa para descrever quem se apegava só aos ensinamentos iniciais. Eles argumentavam que a busca do Hinayana era limitada e focada apenas na libertação pessoal, sem aquela grandiosidade de salvar todos os seres. Então, o seu ponto de partida decide de que lado dessa imensa fronteira teológica você vai se sentar. Certo. Então a gente viu a motivação, o coração sangrando do jovem Buda enfrentando a mortalidade. Depois a gente viu a clareza intelectual e a controvérsia doutrinária em torno do primeiro sermão, com essa divisão entre Theravada e Mahayana. Isso. Mas assim, sendo bem cético aqui, se existem textos que dizem ser iniciais, textos tardios que dizem ser mais complexos, e escolas brigando sobre o que é mais autêntico, como, afinal a gente sabe o que o Buda realmente disse. Essa é a pergunta de $1 milhão. Porque a gente não tem registros em áudio daquela época, né? E isso constrói a ponte exata para a nossa terceira e última porta de entrada na biblioteca, que é a abordagem histórica. Ela foca na própria mecânica física e humana de como essas palavras atravessaram o tempo. Perfeito, essa é a abordagem empírica. Em vez de perguntar o que o texto significa, o leitor que entra por essa porta pergunta como esse texto chegou até as minhas mãos. É o estudo da preservação. E, curiosamente, toda essa investigação começa com uma frase minúscula, mas que carrega o peso de milênios. A frase que abre inúmeras escrituras budistas, assim eu ouvi, ou Evel Sutan, no idioma Pali original. Quando a gente escuta a expressão era uma vez, o nosso cérebro atua quase por instinto, né? A gente sabe imediatamente que um conto de fadas, uma narrativa mágica, está prestes a começar. O código cultural foi ativado. Sim, já sabemos o que vem pela frente. De modo semelhante, quando um texto budista começa com assim eu ouvi, isso atua como um marcador histórico, um selo institucional de garantia de que o que vem a seguir é a palavra autêntica do Buda histórico. Mas espera aí, quem é o eu nessa frase? Quem está atestando o que ouviu? Convencionalmente, todas as fontes apontam esse eu para uma figura central e fascinante, que é Ananda. Ananda? Isso. Ele não era só um monge, ele era o assistente pessoal do Buda. E por causa dessa função, Ananda estava sempre ao lado dele. Literalmente tipo uma sombra. Imagino. Isso implica que, ao longo de várias décadas do magistério errante do Buda, o Ananda esteve presente para ouvir praticamente todos os discursos formais, sermões e até os conselhos informais. Ele se tornou, na prática, um gigantesco depositário vivo das palavras da tradição. Ok, mas eu preciso questionar isso. Um único homem memorizou décadas de ensinamentos filosóficos altamente complexos, regras monásticas e analogias. A mente humana é falha. É verdade. Isso não gera um risco absurdo do clássico efeito telefone sem fio, onde a mensagem original vai se distorcendo e perdendo partes a cada nova recontagem? A responsabilidade nas costas desse Ananda seria humanamente impossível de carregar sozinho, especialmente depois que o Buda morreu. O seu ceticismo é extremamente válido. E, de fato, a própria comunidade monástica da época tinha exatamente essa mesma preocupação. Ah, eles sabiam disso? Sabiam. É por isso que ocorreu um dos eventos mais importantes detalhados nas nossas fontes, o primeiro grande concílio. O Buda faleceu. Para evitar o caos, as divergências e o risco do tal telefone sem fio, um líder monástico reverenciado chamado Mahakasyapa convocou imediatamente uma assembleia. Uma assembleia grande? Sim. Com 500 monges plenamente iluminados, chamados de arahants. O objetivo era criar tipo um processo de revisão por pares na antiguidade. Uma auditoria coletiva da memória.
Entendi. Então não era só a palavra de um homem contra o resto. Exatamente. A dinâmica funcionava assim: Ananda sentava diante dessa assembleia formidável e recitava de memória os sermões. Sempre usando o marcador de abertura, assim eu ouvi, especificando onde o Buda estava e com quem ele estava falando. Que pressão, hein? Muita pressão. E o papel dos outros 499 monges era ouvir atentamente, validar se a memória do Ananda batia com as memórias cruzadas deles e atestar que aquilo era genuíno. E não foi só o Ananda, tá? Um outro monge chamado Upali teve uma tarefa tão monumental quanto O responsável pelas regras da comunidade. Certo. de recitar o Vinaya, que é todo o complexo código de conduta monástica. Aquelas regras minuciosas sobre como homens e mulheres da comunidade deveriam operar socialmente. Certo. E aí? A Assembleia julgou, corrigiu o que precisava e ratificou as memórias. Uma vez estabelecido esse consenso, os textos eram entoados em coro, essa recitação comunal engessou a mensagem e reduziu drasticamente o risco de alterações individuais. Genial. E esse zelo institucional não parou por ali. As fontes destacam que a comunidade budista continuou organizando grandes concílios ao longo dos séculos para expurgar falsificações e revalidar os textos. O chamado Sexto Concílio, por incrível que pareça, ocorreu em meados da década de 1950, em Myanmar. Década de 1950. Cara, em termos de cronologia das religiões mundiais, isso foi ontem de manhã. O esforço logístico para manter uma tradição unificada por mais de 2 milênios é simplesmente admirável. E isso levanta uma questão importante sobre o que o estudo dessa terceira abordagem faz com a nossa percepção. Quando a gente escolhe entrar na biblioteca focando nesses concílios e na mecânica meticulosa de transmissão, a nossa lente intelectual muda drasticamente. Como assim? O foco principal deixa de ser a busca por alívio existencial para nossa dor pessoal e deixa de ser a análise clínica e doutrinária das nobres verdades. O foco se torna a luta ferrenha contra a entropia, contra o esquecimento coletivo e a adulteração. Nossa, proteger o texto vira a própria religião. Exato. Proteger o texto se torna a prática religiosa. E isso transmutou o simples ato de copiar e ler em algo muito maior nas fontes. Passou a ser visto fundamentalmente como uma ética do cuidado. Que interessante. Isso traz uma dimensão belíssima para a religião, né? Imaginar que a cópia manual de um sutra feita ao longo da história não era só um trabalho burocrático de um escriba monótono. Não mesmo. Era um ato deliberado de devoção e cuidado coletivo. Cada homem ou mulher, clérigo ou leigo, que gastou os olhos à luz de velas para transcrever perfeitamente uma escritura numa folha de palmeira, estava, na verdade, cuidando para que aquela cura fenomenal para o sofrimento não desaparecesse. É poético, né? Muito. Eles estavam garantindo com o próprio suor físico que a engrenagem do ensinamento continuasse acessível para pessoas aflitas que ainda nem tinham nascido. É o transporte de um remédio contra a angústia em pequenos frascos de palavras, passando de mão em mão ao longo dos séculos. É o sacrifício do indivíduo no presente para garantir o alívio do coletivo no futuro. A tradição não é algo que flutua intocada no tempo. Ela depende inteiramente do ombro humano para ser carregada adiante. Então, o que tudo isso significa para a gente no final das contas? A gente começou nossa análise de hoje diante de uma gigantesca biblioteca de escrituras budistas, intimidados pelo volume monumental e com a dúvida muito compreensível de qual livro retirar primeiro. Pois é. E o que a gente descobriu, explorando essas fontes junto com quem acompanha a gente, é que não importa se a nossa escolha é o ponto de partida existencial, buscando na biografia angustiada do jovem Buda um espelho para as nossas próprias vulnerabilidades. Ou se a gente escolhe o ponto de partida doutrinário, se debruçando sobre o rigor do primeiro sermão, das nobres verdades e das grandes divisões das escolas. Ou, ainda, se a gente prefere o ponto de partida histórico, maravilhados pela repetição comunal e pelo zelo absoluto dos concílios. Cada porta tem seu valor. Exato. Cada um desses caminhos não decide apenas por qual capítulo a gente começa a ler.
Ele esculpe inteiramente a paisagem mental e a experiência emocional do nosso aprendizado. A lente que a gente usa define o budismo que a gente encontra. E bom, essa é uma regra inquebrável para qualquer área do conhecimento que a gente tenta dominar. Perfeito isso. E com tudo isso em mente, eu acho que tem uma última questão para expandir o nosso horizonte. Algo que emerge das fontes, mas aponta diretamente para o nosso momento atual, sabe? Para a gente pensar. Manda. Se a transmissão dessa sabedoria e a sobrevivência do próprio budismo dependeram, ao longo de milênios, da fricção humana, do esforço colossal da memória de pessoas como Ananda, do debate de monges em concílios puerentos, do trabalho árduo e imperfeito de mãos calosas copiando pergaminhos, Sim. e se isso era considerado o ápice do cuidado e da devoção, o que acontece com a essência do sagrado na nossa era digital? Nossa, verdade. Hoje, algoritmos e inteligências artificiais conseguem traduzir, copiar e distribuir cada sílaba do cânone Pali por milhões de servidores ao redor do mundo em uma fração de segundo, sem qualquer suor humano. É instantâneo. Então, quando a eficiência extrema remove a necessidade do esforço e da memória comunitária, será que a gente só aprimorou o vaso que carrega o remédio? Ou será que ao eliminarmos a vulnerabilidade e o esforço do ato de preservar, a gente corre o risco de esvaziar o profundo cuidado humano que dava vida a essas palavras? Uau! É uma encruzilhada fascinante sobre o futuro do conhecimento.